Continue com suas mãos levantadas, por favor. Eu sei que tem uma liturgia, eu sei que a gente tem que respeitar, mas nós não podemos apagar o Espírito de Deus. Isso aqui não é emoção não, irmãos. Emoção passa. Aqui é só um start do que Deus está fazendo em sua vida. E você está representando a sua casa. Você acredita nisso? Nosso trabalho aqui é pela fé. E pela fé cadeias estão sendo quebradas, sim. Laços estão sendo desfeitos, sim. Essa casa esse ano viveu muitos lutos, mas em nome de Jesus, nós liberamos uma palavra de vida sobre a sua casa nessa noite. Na sua casa, na sua família, não haverá morte. O Espírito de vida sopra neste lugar essa noite. Irmãos, tem uma atmosfera. Isso aqui não é a palavra do pastor para emocionar você, e nem do pregador para te empolgar. Tem uma atmosfera mesmo de glória. Oh, Espírito de Deus, receba a visitação do Senhor sobre você, onde você estiver. Sobre a sua casa eu estou ministrando de olhos abertos, porque eu não preciso trabalhar com o seu emocional para quem crê que o Senhor está movendo, aonde os nossos pés não pisam, aonde as nossas mãos não tocam, aonde a nossa voz não tem poder de influência. O Senhor é o Deus que trabalha em favor do seu povo, e eu acredito nisso. Eu acredito nisso, eu acredito nisso. Eu estava aqui consultando os músicos e perguntando: orou pelo culto? Orou pelo culto, porque aqui nessa atmosfera tem vida. Tem vida, gente, é muito sério o que a gente está fazendo aqui nesse lugar. Para alguns é só para cumprir tabela de domingo, mas hoje não, hoje não, hoje não. Hoje não, hoje não. Há um Espírito de vida soprando aqui nesse lugar essa noite. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu queria uma mulher de oração para tocar no ventre da pastora. Deus está visitando o ventre da pastora com vida. Cadê alguma mulher da Ministério de Oração? Ministra sobre o ventre da pastora, por favor. Eu quero uma mão feminina, uma mão de uma mulher que ora, porque o Senhor está visitando o ventre da pastora com vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Alguma mulher do Ministério de Intercessão, por gentileza, por gentileza, por gentileza. Qualquer mulher, impõe a mão no ventre, no ventre. Oh, aleluia. Vai pregar quando, pregador? Já estou pregando. Eu não vim para ser técnico, não. Eu vim para deixar o Senhor ser Deus nessa casa. Eu vim para o Senhor ser Deus nesse culto. Receba a vida onde você estiver. Laço de morte contra a tua casa nós quebramos agora. O ano ainda não acabou. Os teus olhos ainda verão o sobrenatural manifesto nesse mundo físico. O que Deus já fez, o mundo espiritual será manifesto no mundo físico. Nós acreditamos. Nós acreditamos e nos movemos por fé. Restauração de lares e casamentos. Eu ministro sobre a sua casa, não haverá divórcio. Você nem vai passar pelo gabinete pastoral. Hoje Deus está descendo para ajudar você a resolver esse caô, esse sistema caótico que aconteceu aí dentro. O Espírito de Deus está ministrando sobre essa casa, irmãos. Quem é da casa sabe, discerne que o Espírito de Deus tem liberdade aqui nos cultos. Não ingesse, não ingesse, não seja espectador do que Deus veio fazer aqui nessa casa de oração essa noite. Oh, isso! Seja visitado, miomas. O Senhor te repreende agora. Em nome de Jesus, seja curado agora. Receba um novo sangue agora. Em nome de Jesus, irmãos, tem uma unção de cura aqui nesse lugar. Eu não preciso trabalhar com sua fé. Vem na minha fé, porque eu estou crente hoje aqui nesse lugar para Deus abençoar a sua vida. Oh, em nome de Jesus.
A gente tem que pregar, né? Abra sua Bíblia, paz do Senhor, boa noite. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei que obra foi essa, pastora. Não sei que obra foi essa, Sara. É a gente que quer ter a vaidade de saber de tudo, né? Ainda mais crente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Oh, aleluia. Eu posso contar com vocês aqui? Ninguém vai sair? Deus abençoe. Eu perguntei, vocês oraram pelo culto? Eu percebi que tinha uma atmosfera de glória diferente. E não é porque eu vou pregar não, irmão, vocês sabem disso. Como é bom. Você que está visitando a DEFAV, prazer, essa é a DEFAV. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 7, versículo por número 21 a seguir. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero ser muito sucinto. Glória a Deus. Meninos, eu não quero ser chato, mas parece que eu estou me ouvindo mais pela PA do que pelo retorno. É impressão minha? Eles têm um fone, né? E aí é golpe baixo. Glória a Deus, glória a Deus. Olha, abri um pouco, muito obrigado. Glória a Deus, aleluia. Podemos ler, diz assim o texto sagrado. Fique tranquilo, até 8h30 você vai sair daqui arrebatado pelo poder de Deus. Eu acredito nisso, irmãos. A gente não vê mais, mas eu creio. Eu creio de verdade nessas coisas loucas que só crente acredita. Aleluia. Diz assim o texto sagrado, versículo por número 21, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7. Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimento e de espíritos malignos, e deu vistas a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. 23. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Naquela versão NVI diz assim: bem-aventurado aquele que não tropeçar por minha, completa para mim, por minha causa. Pode sentar, muito obrigado. Glória a Deus. Meu lindo, parece que essas águas aí é para os meninos, né? Depois tu traz para mim uma para deixar aqui por causa da garganta, por gentileza, tá? Aí já fica temperatura ambiente. Glória a Deus. Irmãos, dobre a sua atenção para cá. Eu quero ser muito simples para que você entenda a aplicação da palavra do Senhor sobre a sua vida. O contexto no qual nós acabamos de fazer a leitura é o seguinte: João está preso por conta da palavra. Caso você não saiba, é por causa disso. Ele não foi preso porque não gostavam dele simplesmente. O fato de não gostarem dele é porque ele pregava a palavra. E pelo fato de pregar a palavra, como de fato ela é, sem fazer rodeios, ele foi perseguido, foi aprisionado, colocaram ele dentro da prisão. E a gente precisa entender que ele é um judeu tradicional. Mesmo ele sendo aquele que iria preparar o caminho do Salvador, a voz do que clama no deserto, ele era um judeu tradicional. E como judeu tradicional, o pensamento dele era o seguinte: o libertador da nação de Israel, o Salvador, ele vai vir. E quando ele chegar, ele vai implementar imediatamente, grave essa palavra, imediatamente o reino aqui sobre Israel. E vai tirar o governo de Roma de sobre a nação de Israel. Só que na mentalidade dele, olha só o quanto era interessante. Cristo, o libertador, que nós conhecemos a história, mas ele não conhecia a história desse Cristo. Ele ficou na dúvida se de fato era ele o Cristo ou não.
porque na cabeça dele, do judeu tradicional, ele seria um guerreiro. E Jesus chega manso, humilde, curando, libertando. Não combinava com a expectativa de um judeu tradicional. Então, entendendo a cabeça desse homem, a gente compreende a dúvida dele. Será que é Jesus, o Cristo, o libertador? Ou será que a gente vai ter que aguardar outro? E nesse contexto, nessa perturbação, nesse dilema que a gente vive na vida, porque eu acredito que assim como eu, assim como João, você também já viveu muitos dilemas, que a gente fica meio perturbado. É ou não é? Faço ou não faço? E agora, Deus? Mas o bom é que Deus nos ajuda nos nossos dilemas. E ele manda mensageiros, pega 2 dos discípulos e vai perguntar para Jesus: és tu aquele que estava para vir? Aí Jesus, antes de responder, ele cura, liberta, ele faz milagres. E ele diz assim, ó: e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Aí ele olha para os discípulos e diz: vai e diz para João o que vocês viram, o que vocês acabaram de ouvir. E ele conclui dizendo no versículo por número 23: e feliz ou bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo algum de tropeço, ou aquele que não tropeçar por minha causa. E eu estava lendo esse texto, gente, o Espírito de Deus ministrou muito ao meu coração, porque uma coisa é informação, saber de Bíblia o teólogo sabe, agora a revelação da palavra quem dá é Deus. E enquanto eu meditava, isso saltou aos meus olhos, porque a gente sabe que Jesus Cristo é Salvador, é libertador, é curador, é perdoador. Ele nos ama de forma incondicional. Eu falei aqui na vigília da gratidão, e ofereci a Deus essa vigília ou culto em gratidão a Deus, exatamente por isso, porque se eu fosse Deus, eu não me escolheria. E não é hipocrisia não, eu me conheço. Você acha que me conhece? Conhece não. Eu me conheço e nem eu me conheço o tanto que eu devo me conhecer, porque tem coisas que eu vou cometer daqui 10 anos que eu não sei, mas Deus já sabe. E aí eu ofereci a Deus, porque conhecendo um homem miserável, pecador, digno do inferno que eu sou, só me resta agradecer, por conta da sua bondade, misericórdia, amor, perdão. Não dá para entender esse Cristo. E olhando para isso, aí eu cheguei à conclusão que Jesus pode ser um motivo de tropeço para você. E eu sei que vai apertar um pouco, mas aqui você já está acostumado. O que não te confronta não te transforma. Porque eu prefiro que você saia daqui confrontado, com os olhos abertos, do que ir enganado para o inferno, passando a tua vida toda dentro de uma igreja. Porque chega de pessoas que nos enganam. Eu não sei você se está cansado disso, eu estou. É por isso que eu não ouço qualquer pessoa, é por isso que eu não visito qualquer casa de oração, porque eu estou cansado de gente que quer nos enganar para talvez nos usar como massa de manobra. A política está chegando, aí quer te usar como mais um voto, aí quer te usar para ganhar o teu dinheiro. Pelo amor de Deus, eu estou cansado. E você sabe do que eu estou falando. E se for mentira, que você se levante e atire o primeiro sapato, porque não tem nem pedra aqui. Mas olha para cá, olhando para Jesus, apresentado nas Escrituras, que fique bem claro isso, olhando para o Cristo apresentado nas Escrituras, ele pode ser um motivo de tropeço para a nossa caminhada cristã. Por isso foi que ele falou: bem-aventurado aquele que não encontrar ou não achar em mim motivo algum de tropeço. Aí eu me pus a refletir, porque existem algumas coisas, claro que eu não vou me esgotar no assunto, mas a gente precisa abrir os olhos para isso, para entender, para que você saia daqui com conclusão: será que Jesus é ou não é um motivo de tropeço para a minha caminhada? Será que eu estou nesse caminho cristão que eu julgo estar agradando a Deus, ou ele está sendo, Jesus, um motivo de tropeço para a minha caminhada? É uma pergunta retórica, para que você saia daqui com a resposta. Afinal de contas, você mesmo é quem vai ter a resposta. Então eu comecei a pensar: como eu não vou achar em Jesus motivo algum de tropeço? Uma das primeiras coisas é alinhar a minha vontade com a vontade dele.
Porque se as minhas expectativas, se os meus sonhos, os meus desejos, a minha vontade, meu propósito de vida não combina com a vontade dele, então eu vou descobrir um Jesus não que salva, mas um Jesus que é tropeço para a minha caminhada. É por isso que a gente não tem que vir servir a ele para realizar os nossos sonhos. É por isso que a gente tem que caminhar com ele, não para ele fazer a minha vontade. É por isso que eu tenho que apresentar um projeto para ele, para saber se é da vontade dele que esse projeto seja feito. Porque se esse projeto é só meu e não está incluída a vontade dele, então ele vai ser um motivo de tropeço para a tua caminhada. Porque não é ele que vai alinhar a vontade dele com a nossa, somos nós que iremos alinhar a nossa vontade com a vontade dele. Então, se você está vindo para a igreja, olha para cá, para a turma da campanha que eu vou falar agora, vindo para a igreja, apresentar campanha, para colocar Deus na parede, para dizer assim: ó Deus faz, ó Deus faz, eu vou jejuar, eu vou pagar penitência, eu vou pagar promessa, eu vou cantar 7.000 hinos de sangue, e ai dele se não fizer. Eu vim te dizer uma coisa: ou você alinha a tua vontade com a vontade dele, ou ele não vai fazer o que você quer. Eu sei que é uma verdade difícil de ouvir, mas é o Cristo que as Escrituras me apresentam. O religioso vai querer minha cabeça depois do culto, mas tudo bem. João Batista foi decapitado por causa da palavra. Quem sou eu na fila do pão? Fica tranquilo. Você que me ouve aqui, independente de quem você seja, não importa. Porque a palavra, ela nivela todos. Do magistrado, do presidente, do Elon Musk, até o zelador da cidade. Ela nivela todos. Alinhe a tua vontade com a vontade de Deus. Alinhe o teu sonho, a tua expectativa, o teu projeto de vida para o ano por vir, de acordo com a vontade de Deus. Caso contrário, você vai encontrar um Jesus que é pedra de tropeço para o teu caminhar. Parece mentira isso, né? Mas isso não é mentira, não. Caso do INSS, você está sabendo, mas talvez você não saiba disso. Muitos dos que foram beneficiados com valores exorbitantes por causa da falcatrua do INSS subiram em púlpitos de igreja e deram testemunho da bênção que receberam. E ainda estavam se sentindo melhores que outros dentro da igreja porque tinham mais dinheiro, e diziam que o segredo da prosperidade era você fazer isso, que Deus iria te dar isso. Tenha dinheiro, ganhe o mundo, mas desde que seja de forma lícita. Porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua própria alma? O que eu estou pregando aqui não é nada novo. Eu estou só reproduzindo de forma simplificada e talvez de forma muito direta o que Cristo já pregou há 2000 anos atrás. Eita, tem um povo crente aí. Porque quando a verdade desce atravessada, é difícil a gente dar glória a Deus. Eu mesmo sento ali no meu canto, o pastor está pregando e eu estou chorando. Eu não tenho coragem de abrir a boca e dizer glória a Deus, a não ser dizer: Deus, tem misericórdia de mim. E a lágrima descendo. Porque é isso que a palavra faz, uma mudança aqui, ó. E aí depois ela reverbera na nossa vida. Segundo ponto, para que Cristo não seja um motivo de tropeço para a minha caminhada: querer o seu reino. Oração do Pai Nosso, qual é? A expressão que Jesus diz, Mateus 6,10: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. A gente até ora, a gente até fala, cá entre nós, para que ninguém ouça, hipocritamente: venha o teu reino. Mas quando o reino dele começa a vir, a gente começa a não gostar. Venha o teu reino. O reino dele é justiça, o reino dele é paz, o reino dele é alegria no espírito. Mas quando esse reino vem, aí bagunça tudo. Aí a gente na verdade não quer o reino, a gente canta Maranata.
Mas Maranata depois que eu casar, pregador. Maranata depois que eu me formar. Maranata. Maranata depois que eu ver meus netos. Maranata. Conversa, irmãos. Hoje Deus nos trouxe aqui para alinhar o nosso coração mesmo. E vocês que é da casa já sabem. Eu não prego para te empolgar do lado de fora, porque chega disso. A gente sai daqui, roda, chora. Ai, eu me arrepiei, mas não é transformado. Que culto é esse? É massa demais, mano. É massa se arrepiar, chorar. É massa. Estou falando uma linguagem coloquial para você entender que eu sou massa igual você. Mas isso não transforma e não nos conduz aos céus. Se a gente não ansiar ou ansiar pelo reino dele, de fato e de verdade, a gente vai na caminhada, porque não é agora no culto, é na caminhada, é no dia a dia, é no teu trabalho. Quando disserem assim, assina aqui, você tem autorização para assinar, é só 1 milhão, você não precisa fazer nada não, assina aqui, é só 1 milhão. Aí é nessa hora que você vai manifestar se está querendo o reino de Deus ou o teu reino. É nessa hora que você vai descobrir se Cristo é o teu Salvador ou uma pedra de tropeço para a tua caminhada cristã. Eu até me lembrei do testemunho de uma irmã. Ela pegou o microfone, ela recebeu exatamente essa proposta. Advogada, pastor. A proposta era a seguinte, era só assinar um documento, não tinha nada demais para ela. E como recompensa, 1 milhão na conta. Só. Aí ela disse que titubeou, porque mudaria a vida dela, a vida da família, aqui na Araguaína, tá? E disse assim, o valor é muito bom mesmo. Até que eu estou precisando. Mas só que eu sou crente. Na simplicidade dela, ela disse exatamente isso. Eu sou crente. E como crente, muito obrigado, Deus abençoe. Aí depois deu o testemunho na igreja. Esse sim é um testemunho alinhado com a palavra. Se ela recusou, outro pegou. Eu espero que não seja desses crentes que tem por aí. Mas ela testemunhou. E aquele testemunho me impactou tanto, com a fidelidade daquela pessoa mesmo necessitada, não se curvando ao reino deste mundo, mas querendo agradar a Deus. Que aonde eu vou, eu reverbero esse testemunho, porque é um exemplo para nós no século 21, onde as pessoas só vêm para a igreja para se sentir bem. Escuta aqui, se tu vem para a igreja para se sentir bem, tu não está procurando um lugar para adorar a Deus, tu está procurando um lugar para ser confortável para o teu ego. Eita. Me esconde, João. Você não está servindo a Deus, você está servindo o seu ego. Porque lugar cristão não é lugar de conforto. Quem é da FAV sabe. A gente sai daqui todo quebrado, pá! Mas diz assim, para onde eu irei se só tu tens palavra de vida eterna. Que venha o seu reino. Seja feita a tua vontade. Oração do Pai Nosso. Nós podemos pontuar tantas outras coisas, mas a terceira coisa é exatamente o que Jesus falou. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha aí, para ele não ser motivo de tropeço na minha caminhada cristã, eu tenho que negar a mim mesmo. Olha para cá, querido, por favor. Vou falar manso e humilde, para você não ficar com raiva de mim. Deus não nos chamou para autorrealização. Deus nos chamou para autonegação. Eu vou para a igreja porque eu quero ser feliz. Você veio para o lugar errado. Eu vou para o culto porque eu quero sair de lá alegre. Você veio para o lugar errado. Eu vou entregar minha vida para Deus, porque a felicidade que Ele vai me dar, o mundo não vai dar. É verdade. Só que a felicidade de Deus, à luz das Escrituras, é diferente.
Porque ele vai dizer: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os perseguidos. A felicidade da Bíblia é diferente do que a gente espera de felicidade neste mundo. Bem-aventurado, feliz, é a mesma coisa. Eu sei que talvez o que você está ouvindo, alguns, não todos, está bagunçando a sua cabeça, mas nada é do que o evangelho simples, sem mistura, sem dar rodeios, que limpa o nosso coração. Converso muito com alguns irmãos e eu falo para eles que a minha sensação hoje, depois de um tempo da limpeza da palavra, é como se eu tivesse sido transportado do tempo da lei para o tempo da graça. Só um detalhe: o tempo da graça se iniciou há mais de 2000 anos, depois da cruz, mas eu ainda estava como no tempo da lei. Olha só que loucura, mais de 10 anos de igreja, pregando desde 2010, mas ainda estava no tempo da lei. E a sensação que eu tenho é: Deus me transportou para o tempo da graça. Deus me libertou, porque na minha cabeça eu precisaria cumprir métodos e rituais para Deus me abençoar. E quantas vezes eu fui abençoado na terça, sendo que na segunda eu vivi como ímpio. Aí minha cabeça bagunçava, porque se eu vivi como ímpio na segunda, na terça eu estava sendo abençoado. Qual era a explicação para isso? Só que hoje eu entendo. Eu não entendia porque eu estava cego, eu não entendia porque eu era religioso. E o religioso, irmão, ele dá trabalho para a gente que quer ser crente. Dá, não dá, pastor? Dá trabalho para a gente que quer ser crente. Eu não estou falando de cargo não, estou falando para a gente que quer ser crente, porque a gente quer chegar no céu. Quem quer chegar no céu aqui? Graças a Deus, 10% levantou a mão, graças a Deus. Brincadeira, tá, irmão? Mas dá trabalho para a gente, porque o religioso diz assim: ó, se não colocar a gravata do jeito que é para colocar, o céu tu não entra. Se não cortar o cabelo do jeito que a igreja quer, o céu tu não entra. Eita, que agora eu estou batendo forte, hein? Mas não é na igreja não, é na religiosidade de alguns. Porque isso aqui é maravilhoso, deixa a gente elegante, bonito, cabelo bem cortado, deixa você bonito. Mas a questão é quando a gente condiciona isso à salvação. Aí a conta não fecha. Então nós precisamos tomar a nossa cruz. Eu vou negar a mim mesmo. Por que eu vou na igreja? Na segunda tem oração, na terça tem imersão, na quinta tem culto, na quarta tem culto. Por que eu vou? É porque lá eu vou encontrar gente que está querendo ir para o mesmo lugar que eu estou querendo ir. Então eu vou negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Ele. É só um exemplo. Se você atingir o nível de maturidade, você vai descobrir que a gente vem para a igreja, para os cultos, não é porque quer, é porque a gente precisa disso aqui. A gente precisa ser alimentado com a palavra. A gente precisa estar junto com os irmãos que comungam da mesma fé que a gente. Porque se a gente não está aqui, a gente vai estar em qualquer outro lugar, menos buscando a presença de Deus. Você sabe disso. Eu vou para o culto, não vou para o culto, vou assistir online. Amém, Deus abençoe. Mas do meio para o fim, você já está fazendo hambúrguer para comer em casa. Do meio para o fim, você já está pedindo no iFood. Porque a gente tem muitas distrações, irmãos, e precisamos estar alerta quanto a isso. Nós precisamos levar a sério o que Jesus disse: negue a si mesmo. Você quer vir? Venha. Mas só que Ele não é carente de multidão,
Ele não é carente de igreja cheia. Ele não é carente de eventos lotados. Ele não é carente de obreiros. Abre a mente. Esse Jesus aqui, ele deu requisitos para quem quisesse segui-lo. E quem não tomar a sua cruz não pode ser o meu discípulo. Quer vir? Venha. Quer me seguir? Siga. Quer me servir? Sirva. Mas venha sabendo, tem cruz, tem morte e tem autonegação, para que a minha vontade seja revelada sobre a tua vida. Estou caminhando para a conclusão. Antes de entrar para o último ponto, uma das coisas que a gente precisa entender é que quando Ele nos chama para segui-lo, para tomar a nossa cruz, ou tomar a cruz, ou negar a nós mesmos, nós descobrimos um Jesus que não quer ser pedra de tropeço para a nossa caminhada. E quando Ele chega na nossa vida, nós descobrimos que Ele não chega para nos apoiar em nossa vontade, que não esteja de acordo com a vontade dEle. Você quer encontrar apoiadores, seguidores, nessa época de digital influencers? Misericórdia! Os haters são inimigos, e muitas vezes um hater é alguém que é o teu amigo e te avisando: tá feio, para. Não é sempre, é muitas vezes. Mas a gente descobre que um dos nossos haters seria o próprio Jesus, porque Ele não vai nos apoiar em vídeos de TikTok que a gente faz. É cristão, mas vive como se fosse ímpio. Você entendeu? Deus não vai nos apoiar, meninos que tocam, a gente dedicando para Ele o nosso talento aqui, e no mundo dedicando para outros deuses. E não me venha para cá dizer: é o meu sustento. O seu sustento não é o seu Deus, o seu sustento é Cristo. Quando eu disse Deus, eu estou me referindo ao dinheiro. É o meu sustento. Não é o seu Deus chamado dinheiro, é Cristo. Nós precisamos entender que o apoio de Deus em nossa vida é exatamente aqui, quando a nossa vida, nosso talento, nosso propósito, tudo esteja de acordo com a vontade dEle. Parece coisas similares, são muito iguais mesmos, mas não é a mesma coisa do que eu estou falando. Porque existem pessoas que estão dizendo, talvez não verbalmente, mas com comportamento: eu quero que Deus me apoie. Só que Ele não vai te apoiar em coisas erradas. Só que Ele não vai te apoiar nesse namoro que você está tendo, e você já está tendo relação sexual antes do casamento. Deus não vai apoiar você nesse casamento pelo fato de você já ser casado, mas ter os seus encontros por fora. Deus sabe. Eu não vou fazer aqui curvas, não, irmãos. Eu sei da minha seriedade, e eu sei da seriedade da palavra. Você quer encontrar um Deus que te apoie? Então submeta a tua vida à vontade dEle, porque Ele não vai chegar para te apoiar em muitas coisas. É por isso que quanto mais você caminha com Deus, mais você reconhece uma coisa: eu preciso mudar. Quem está comigo nessa aqui? Eu preciso mudar. Quanto mais tempo de crente eu tenho, mais santo eu me torno.
torno, só que mais eu descubro as impurezas que está aqui dentro, e eu preciso mudar, porque não é sobre a aparência, é sobre o que Deus vê aqui dentro. E se Deus sondar o teu coração agora, e se Deus passar em revista essa casa, quantos permanecerão de pé? E por fim, e não menos importante, eu tenho a impressão que eu estou menos valente hoje. Estranho. Eu acho que eu sou assim meio valente, só que hoje eu estou muito de boa. Para fechar, irmãos, nós temos que aceitar a Jesus. Agora olha para cá. Essa é uma expressão que foi introduzida aí pelos avivalistas. Vem aqui, aceite a Jesus. É maravilhoso, mas aceitar Jesus é mais que isso. Aceitar Jesus não é o fato de eu levantar as mãos no ambiente de culto e dizer: agora eu sou crente, aceitei a Jesus. Ali é só um start. Aceitar Jesus é mais do que levantar a mão e dizer: eu sou crente agora. Aceitar a Jesus é eu literalmente entender o que Ele quer. É eu literalmente entender qual é o sonho, a expectativa dele para mim. E no seu caminhar, você vai descobrindo de forma personalizada, que o Espírito vai te dando, o que é aceitar Jesus. Porque você descobre: esse hino eu cantava, não posso cantar mais, porque eu aceitei a Jesus. Só que eu cantei ele 10 anos dentro da igreja, só que agora não dá mais, porque eu estou aceitando a Jesus. Aceitar Jesus é difícil, irmãos. Aceitar Jesus dói. Salvo engano, pastor, eu acho que é a segunda ou é a terceira vez em 10 anos anunciando a palavra, que agora eu estou verbalizando o que eu vou verbalizar agora. Esse negócio de aceitar Jesus é difícil. Eu decidi aceitar Jesus, difícil, porque eu decidi depender não de salário, eu decidi depender de Deus. É difícil, porque talvez ano que vem eu vou estar debaixo da ponte. É difícil. Esse negócio de aceitar Jesus é difícil. E por saber da seriedade do que Deus tem comigo, eu disse: Deus, tá bom, se tu queres, eu quero. Sabe por que é difícil? Porque Ele já deixou bem claro para mim: eu não te quero casando e não te quero com relacionamento. Abra mão e se torna um celibatário. É difícil. Você não é entendido, você não é respeitado. É difícil aceitar a Ele. Você vê todo mundo viajando nessa época de férias. Sabe qual a vontade dele para mim? Não viaja, vai para o quarto. É difícil. Aceitar Jesus é difícil, porque muitas vezes já me deram dinheiro e eu devolvi dizendo: não, porque Ele não quer que eu receba, o meu coração ainda está muito corrupto. E aí eu devolvo. E eu precisando pagar a conta em casa, que loucura. Aceitar Jesus é difícil. Se fosse só levantar a mão e dizer: eu sou da Defave, da Madureira, que bênção, graças a Deus. Mas aceitar Jesus na prática, para que Ele não seja um motivo de tropeço na nossa caminhada, irmãos, dói. Eu estou sendo muito vulnerável aqui com vocês, porque quem está pregando aqui não é o Jeová Júnior e nem a quarta pessoa da Trindade. Não é, que não existe. Quem está pregando aqui é um ser humano que está lutando para chegar ao céu. Porque quando chegar o meu último dia, eu até costumo dizer para as pessoas que estão mais próximas: eu só quero viver até os 50, até aí tá bom, só que seja feita a vontade dele. Quando chegar o último dia, eu quero que ele olhe para mim e diga: pode vir, eu te conheço.
porque a maior tragédia vai ser aquela: afaste-se de mim, pregou em meu nome, profetizou em meu nome, dirigiu igreja em meu nome, tinha carteirinha de milhões de seguidores, mas quem é você? Afaste-se de mim, eu não te conheço. Irmão, que tragédia! Tragédia não é estar dentro de um caixão, com todo respeito aos enlutados. Tragédia é não ter a vida eterna com eles. E por que eu estou pregando isso? Primeiro, porque eu quero que você chegue ao céu juntamente comigo. Eu estou tentando, e eu quero encontrar mais pessoas que estão dispostas. Eu deixo tudo para trás para que eu possa te ver. Nada vale o preço de te conhecer. Eu considero tudo como perda por causa do conhecimento da glória de Cristo. Eu estou querendo mais pessoas assim, porque essa verdade, a beleza do Evangelho, como a gente fala, ela tem sido revelada aos meus olhos. E eu quero que você entenda que a beleza do Evangelho é essa: é estar eternamente com Jesus. Porque um prazer carnal, irmão, é bom momentaneamente. Ter dinheiro é bom momentaneamente. Qualquer coisa nesse mundo é bom momentaneamente. Porém, no final, restará você e Deus. Após a morte, disse o apóstolo, segue-se o juízo. E do que adiantou esses anos todos seus dentro de uma igreja? E do que adiantou essa caminhada tua só para que a sua vontade fosse feita, para que o seu sonho fosse realizado, para que Deus te servisse? Porque o que eu vejo é um evangelho assim: eu não quero ir para a igreja para servir a Deus, eu quero ir para a igreja, quero tocar na igreja, quero pregar na igreja, eu quero ser pastor na igreja, quero ser o preto na igreja. É para Deus me servir. A gente não fala isso com a boca não, mas com comportamento sim. E a tentativa é desse garoto aqui, através da palavra de Deus, de fazer com que você mude a rota e se submeta à vontade de Deus. Porque bem-aventurados são aqueles que não encontrarem em mim, disse ele, motivo algum de tropeço. Que de verdade Cristo seja o teu Salvador, que de verdade Cristo seja o teu Senhor, que de verdade os princípios da vontade e da palavra de Deus norteiem a sua vida e não a sua ganância, e não os seus laços parentescos. Ah, irmãos, tem que ser Ele. A gente cantou, é Ele, por Ele que eu estou gastando. Você não está gastando nem 10 minutos de oração e está cantando isso. Eita! Fica de pé para a gente finalizar, por favor. Não quer ficar de pé, tá tudo bem também, tá bom? Que a gente não é obrigado. Aprenda uma coisa: num ambiente de culto, você não é obrigado a nada. Quer ficar de pé? Fique. Quer cantar? Cante. Quer levantar a mão? Levante. Quer olhar para o seu irmão, cumprimentar ele? Cumprimente. Não quer? Não faça. Você não é obrigado. Entenda isso. E está tudo bem. Porque o Espírito de Deus, aonde Ele está, aí a liberdade. É bíblico, irmãos. É bíblico. A gente precisa entender isso. A gente precisa compreender isso. Eu estou no meu horário, né, pastor? Estou, né? A gente precisa compreender isso. A gente precisa olhar para isso, para que Cristo não seja motivo de tropeço para a minha caminhada. Posso confessar? Vou confessar para você o meu pecado. Em muitos anos ele foi o motivo de tropeço para a minha caminhada. Muitos anos. Só que eu tenho lutado para que de verdade Ele seja Senhor e não pedra de tropeço na minha caminhada. Por muitos anos Ele foi, porque Ele revelava a vontade dEle para mim. E a primeira vontade muito difícil para mim, sabe qual foi? Quando Ele me pediu para eu não tomar mais refrigerante. Mas doeu, irmão. Eu deixei refrigerante para trás desde 2015. Mas não foi pela minha vontade. Não vem olhar para mim e pensar: nossa, como ele é saudável. Tem nada disso.
Foi ele insistindo e eu não vou. Tomava refrigerante nas resenhas, chegava em casa, Senhor, me perdoa. Você conhece essa luta que a gente tem. Depois ele me pediu carne de porco. Aí o povo pensa, tu é judeu? Não, irmão, é porque Deus não quer que eu coma. Porque também não sei, que eu amo uma bisteca de porco. Aí eu estava pregando lá no Paraíso. Aí descobriram, o pregador gosta de carne de porco. Prepararam uma carne de porco. Aí eu fui inventar de orar. Entrei para o quarto. Quando entrei para o quarto, Deus desceu no quarto e falou assim: não coma a carne de porco, tchau, beijo. Irmão, tanto que eu briguei com Deus naquele quarto, literalmente você não tem noção. Porque eu fiquei com vergonha de dizer para os irmãos: eu não vou comer. Mas o que era isso? Eu aceitando a Jesus. Como diz as pessoas, eu botei o rabinho entre as pernas e disse: irmãos, me perdoem. Deus falou comigo para mim não comer, e eu também não entendi não, mas eu preciso obedecer. Ainda bem que os irmãos eram crentes e disseram: se Deus falou, amém, fique em paz. Que eu fiquei com vergonha do constrangimento. Porque se o irmão não for crente nessa hora, a gente fica mais constrangido ainda. Eu tinha que mudar de hospedagem. Mas aceitar Jesus é difícil. Porque é isso que Ele vai pedir para nós. E tem coisas que está aqui na palavra, mas tem coisas que é personalizada. E você não vai entender. É relacionamento. Quem é casado sabe. Deixa de usar uma roupa. Não é porque você não gosta. É porque o marido não quer. Porque a esposa não quer. E aí está tudo bem. Você diz para ele e você diz para ela. Vocês entram num acordo e está tudo bem. Não tem briga. É alinhamento. E o relacionamento com Deus é basicamente assim. E eu quero terminar orando com você e por você. Pode subir para cá, meninos. Eles estão tão bonitos. Aí eu vou subir para eles para ficar menos feio. Por isso que eu convidei. Fica menos feio. Eu descobri isso. Gente feia no meio de gente bonita fica menos feia. Viu? Vocês têm que pagar a pizza no final do culto agora. Olha para cá, gente. Brincadeiras à parte. Quero finalizar aqui. Eu não quero mover. É maravilhoso. Eita glória! É bom, irmãos, é bom. Nós somos assembleianos. Sabe o que eu quero? É que você reflita, olhando para dentro de si. Porque a resposta não é eu quem tenho, não é pastor quem tem, obreiro, nem teu melhor amigo, esposo, esposa, não. Sabe quem tem essa resposta? Você. Olhando para o seu coração, olhando para a sua vida, olhando para o seu caminhar cristão, para o tempo de igreja que você tem. E aí você vai descobrir: será que Ele é meu Salvador ou pedra de tropeço? Coloque a mão sobre o seu peito, caso você quiser e puder. Se não quiser, tá tudo bem também, gente. Sobra 30 segundos você refletir. Você que visita essa casa, quiser fazer uma aliança com Deus, quiser seguir a Jesus, fique à vontade. Até o final do culto estaremos aqui para orar pela sua vida. Inclusive, deixa eu botar o óculos aqui. Eu pensei que o João Vitor estava bem aqui. Se ele não tiver ido embora, aí o João Vitor me procura no final, que ele disse que queria congregar nessa casa de oração. E aí o pastor vai orar por ele. Ele me procurou: pastor, desculpa tomar a frente. Mas é porque ele chegou na casa agora e está com vergonha, não conhece a galera. E aí eu estou fazendo a ponte aqui. E aí calhou, né, de eu ministrar hoje. Mas você que está aqui e deseja fazer uma aliança, seguir a Jesus, esse culto está aberto a isso, a te receber e orar pela sua vida. Deixa eu orar com você e por você. Eu também vou orar pela minha vida, irmãos. Não pense que o fato de nós estarmos aqui, ter o microfone na mão, pregar numa noite de domingo, uau, nos faz melhor do que vocês. Pelo contrário, ai de mim se não fosse Jesus. Pai,
A nossa oração é para que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Nós nos entregamos a Ti nessa hora, nesse culto, nessa noite. E pedimos ao Senhor misericórdia. Porque nós não queremos mais que Jesus seja um motivo de tropeço para a nossa caminhada. Pelo contrário, nós queremos que Ele seja o nosso Senhor. Porque se confessarmos Ele como o nosso Senhor, Ele vai nos confessar diante do Pai que está nos céus. E nós cremos nessa palavra. Nós oramos, Senhor, alinhados com a Tua palavra, com a Tua vontade. Eu sei que por muitos anos a religiosidade, a lei, os costumes que até foram bons, nos prendeu. Mas nós queremos ser libertos pelo poder da palavra e Te amar mais, mais, mais e mais, a tal ponto de verdade que nós não tenhamos mais a nossa vida como preciosa, mas tenhamos ela como instrumento para servir e glorificar o Teu santo nome. Eu oro para que haja esse alinhamento em toda essa casa de oração. Eu oro para que haja todo esse alinhamento sobre os obreiros, sobre os jovens, sobre a igreja, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Breno, sou eu, tudo que você pregou. Então se reconcilia com Deus aí. Precisa levantar a mão e vir aqui à frente, não. Caso o pastor não me chame, mas está de boa. Se reconcilie com Deus aí. O importante é que a gente vai chegar. A letra está aí, né? Considero meu menor. Olha que letra. Encontrei a Ti. Troco na justiça pela Tua. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Tudo é teu.